Ale Oliveira, você acha que o Lianco pode ser útil ainda ao Galo, sendo o zagueiro titular do time, mesmo atuando numa outra condição, como disse o Paulo Azeredo pela esquerda? O que você pensa desse aproveitamento do Lianco? A gente já viu o Lianco jogar em alto nível com a camisa do Atlético, inclusive sendo o jogador mais regular em um dado momento da sua passagem pelo clube. E aí, eu acho que nesse meio do caminho, além da lesão, que sempre atrapalha, e foi uma lesão grave, né? Eu acho que ele acabou se perdendo um pouquinho no personagem, discutindo com o torcedor, discutindo com os adversários em campo, discutindo até com os próprios companheiros, né? Já visto o que aconteceu com o Renan Lodge, no jogo e tal. Então, acho que ele acabou perdendo um pouquinho do foco, né? E aí o futebol dele, por vários motivos, esses que a gente está citando inclusive, ele acabou também se perdendo. Mas eu tenho certeza que ele pode ajudar muito o Atlético, principalmente se a ideia do Eduardo Domingues for realmente de jogar com 3 zagueiros. Eu não sou contra nenhum esquema, nenhum desenho tático pré-determinado, né? Não sou contra. Eu só acho que você tem que adaptar o seu desenho ao que você tem de material humano, né? Então, de novo, nesse momento, o Atlético não tem 3 zagueiros, né? Tanto que o Paulinho falou do Natanael escorregando para dentro, fazendo essa função para dar liberdade pro Lodge. Não tenho nada contra 3 zagueiros, ou 3 atacantes, ou 3 volantes. Vai depender muito do que você tem nas mãos, né? A minha questão é que, em alguns momentos, o treinador quer jogar com 3 zagueiros porque é confortável para ele, treinador, porque é o esquema que ele se sente melhor como técnico, mas o elenco às vezes não tem 3 zagueiros para botar, né? Capaz que com a recuperação do Léo Duarte, com o Lianco voltando a jogar o que a gente já viu ele jogar, inclusive com a camisa do Atlético. Você tem o Tressoldi, que não é o zagueiro dos meus sonhos, mas que tem sido regular com a camisa do Galo. Você pode ter essa opção de ter 3 zagueiros, até para ter um lateral direito, um cara que consiga apoiar. Em tese seria o Preciado na contratação, mas infelizmente não conseguiu ainda provar o seu valor no clube, né? Mas de qualquer maneira, eu não tenho nenhuma dúvida que o Lianco pode voltar sim. É um cara experiente, é um cara que tem futebol, mas precisa tá focado somente em jogar bola, sem discutir com o torcedor, sem discutir com o adversário, sem discutir com os próprios companheiros, e aí sim ele pode voltar a ser o jogador que ele já foi. Não é fácil esse início do Galo para retomada de campeonato não, hein, Ale? Não é fácil não, e por isso que essa fase de preparação, ela tem que ser muito cuidadosa, né? Então, quando você tem esse período para treinar, você tem que prever o maior número de situações que você pode enfrentar durante os jogos que vem pela frente. Você tem que se condicionar física, técnica e taticamente, né? E aí a grande esperança que eu entendo do Atlético de hoje, que pode não ser o do início do campeonato, pode ser que seja diferente com alguma contratação, alguma saída, porque realmente o mercado ainda não se aqueceu em termos de contratações, né? Mas que o Eduardo Domingues, que fez um grande trabalho no Estudiantes, que chegou no meio da temporada com muita coisa para ser corrigida, consertada e tal, não teve tempo para treinar esse time, e que ele consiga deixar o Atlético com o jeito dele, né? Que é um time muito aguerrido, de muita marcação, de muita intensidade, muito competitivo, sem grandes estrelas, é verdade, mas com um conjunto que dê possibilidade ao Atlético de brigar de igual para igual com as principais equipes, tanto na Copa do Brasil, como no Brasileiro, como na Sul-Americana, onde o nível técnico não é tão forte. Então, acho que a grande expectativa nesse momento é para um conjunto forte, para um time bem treinado, bem condicionado, para que possa passar por esses adversários, não só os iniciais, né? Mas a gente sabe que passando aí dessas oitavas de final, tanto da Sula como da Copa do Brasil, vem adversários também bem poderosos aí pela frente. É bom destacar, né, Thiago? A Arena MRV, que em 2026 tem feito bem para o Atlético. O Atlético tem grande desempenho como time mandante na Arena MRV, com mais de 85% de aproveitamento. Então este retorno é mais do que importante para o Galo, porque pega o Bahia, um concorrente direto nessa luta por uma vaga no G5, que hoje dá o acesso à Copa Libertadores em 2027. O Bahia é o 6º colocado, e o Atlético pode ultrapassá-lo, né? O Bahia tem 2 pontos à frente do Atlético, e é bom dizer que o Bahia tem um jogo a menos. Então esse jogo torna-se ainda mais importante para o Galo. E a venda de ingressos, daqui a pouquinho a gente fala sobre ela, que deve começar nesta sexta-feira, viu, Thiago? Porque antes
Vamos falar um pouquinho do time. Aliás, o time hoje está de folga. Aí o pessoal pensa, uma programação, folga na quinta-feira, não era domingo? Sim, na programação anterior, isso acontecia porque o Atlético vinha com semanas cheias de trabalho e aí, posteriormente, tinha-se a folga no domingo. Só que agora o Galo joga na terça. Então não dá pra folgar no domingo, vai ficar muito próximo aí do jogo. Então o Atlético dá uma folga agora, logo após o jogo treino, volta aos trabalhos na sexta, aí tem sexta, sábado, domingo, segunda e o jogo, então, portanto, na terça-feira, 7h30, na Arena MRV. E aí, justificando a minha manchete aqui, Thiago, o Atlético até aqui contratou um jogador que é o Léo Duarte, zagueiro que veio do futebol turco, teve formação no Flamengo e o Léo acabou se lesionando, né? Uma lesão muscular, nem participou do jogo treino nesta quarta-feira, já iniciou o tratamento na cidade do Galo. E com isso, no time titular do Atlético, que o Cláudio Rezende inclusive já trouxe aqui, com o placar e tudo do jogo contra o Betinho, jogo treino, nós tivemos um setor defensivo, Thiago, formado por Natanael, Juan, Lianco e Renan Lodge. E aí a gente sabe que desses 4 jogadores aí, o Lodge é um cara que ele libera, né? É mais liberado ali pela esquerda para atacar, é quase que um ponta muitas vezes, ele volta, faz muitas vezes a linha de 4 na marcação, mas sai muito para atacar nessa liberdade que tem no esquema do Barba Domingues. O outro ponta na direita, o ala, seria o Coelho, ficariam ali como zagueiros, vamos colocar assim entre aspas, o Natanael, que tem feito isso pela direita, o Juan e agora o Lianco. Era o Alonso, Thiago, só que o Alonso foi para a Copa do Mundo, anunciou antes que não voltaria, não seria mais jogador do Atlético no segundo semestre e o nome escolhido foi o Lianco, que você vai se recordar, Thiago, eu estive lá antes da Copa do Mundo, em São Januário, na vitória do Atlético 1-0 frente ao Vasco, entrevistamos o Lianco, logo após a partida, ele conversou aqui com o microfone da Rádio Itatiaia e aí ele falava dessa ansiedade, dessa vontade de voltar a atuar com mais regularidade e voltar a ser o titular do Atlético. Só que aí, ele que teve uma lesão grave, né, no tendão de Aquiles, e lá no dia 18 de março, e demorou, voltou, né, no caso, no dia 18 de março, e demorou a encontrar seu ritmo de jogo, ele terá um novo desafio pela frente, Thiago, jogar pelo lado esquerdo. No Galo, isso nunca aconteceu, eu digo de forma regular, pode ser que vez ou outra, ele fez esse papel de um zagueiro mais pela esquerda, mas agora, pelo que a gente está vendo, Thiago, já que esse time de quarta-feira pode ter sido considerado aí titular do Atlético, o Lianco terá esse novo desafio, essa nova missão na carreira, já que o Léo Duarte está machucado, o Vitor Hugo é um zagueiro reserva, considerado reserva hoje, e ele será o titular, formando a dupla ao lado do Juan Tressou. Ô Paulo Azeredo, eu quero saber da venda de ingressos, que o torcedor do Galo, né, a Atleticana tá morrendo de saudade de ver o Galo na Arena MRV, e é hora do torcedor abraçar, hein, Paulinho, empurrar o Galão da Massa para começar bem no campeonato. Vai ser muito importante a presença da Massa na Arena MRV. Daqui a pouquinho você confirma venda de ingressos, preço, tem aquela promoção para quem nunca foi à Arena MRV, ou seja, é todo mundo na casa do Galo terça-feira, empurrando o Galão da Massa no Brasileiro, né, Paulinho? Aí, Thiago. Daqui a pouquinho, então, volto trazendo mais detalhes dessa venda de ingressos pro jogo do Bahia. O Atlético essa semana, o Cláudio Rezende trouxe aqui, divulgou várias promoções, inclusive uma muito legal para quem nunca foi na Arena, ter essa oportunidade de ir à Arena MRV. A venda de ingressos para Atlético e Bahia, terça-feira que vem, dia 21, 7h30, a Arena MRV começa amanhã. Começa amanhã, sexta-feira, dia 17, a partir das 10 da manhã. Lembrando que o preço dos ingressos partem de R$29,90. O Atlético mantém aquela promoção, Thiago, no setor Internorte para sócios Galo na Veia, e de R$30 o setor Intersul para o plano GNV Forte e Vingador. Vale destacar também, importante essa informação, Thiago, que a biometria facial, ela é obrigatória para pessoas a partir de 12 anos de idade. Então, você queira levar sua criança, a partir de 12 anos, tem que fazer a biometria, o cadastro da biometria facial. E quem for já comprar ingresso amanhã, já pela manhã, a venda será feita pelo site ingressos.galonaveia.com.br e presencialmente na Arena MRV, já a partir de segunda-feira, de 11 da manhã às 6 da noite. Portanto, Thiago, o Atlético já anunciando detalhes desta venda, e cada sócio GNV, exceto no plano GNV da Massa,
poderá adquirir até 4 ingressos adicionais com 50% de desconto. O Atlético pega o Bahia na terça, depois domingo, 7h30 da noite, esse jogo no domingo, dia 22, às 7h30 da noite contra o Palmeiras. O Atlético, aliás, perdão, dia 22 estou viajando. Domingo não é dia 22 não, Thiago. O Atlético joga na terça-feira, dia 21. Dia 22 é quarta-feira, Paulo Zeredo. Domingo, agora no dia 26, tem Galo e Palmeiras. Galo e Palmeiras, 7h30 da noite. Depois, pelo Campeonato Brasileiro, Thiago, o Atlético voltará a jogar ainda, seria dia 29 contra o Bragantino, mas o Bragantino está na Copa Sul-Americana, então o Galo só volta a jogar em agosto, fora de casa contra o Remo, no dia 8 de agosto, esse jogo 6h30 da noite, dá um sábado, o Atlético então enfrentando o Remo, mas vai também ter jogo de Copa do Brasil, decisivo, com Juventude, então tem muita coisa aí para o atleticano matar a saudade do Atlético, já com partidas importantes, então pelo Brasileiro, de bate-pronto, Thiago, é na terça-feira, dia 21, depois no dia 26, pega o Palmeiras em São Paulo, esse jogo 7h30 da noite, viu? Fui atrás para trazer aqui informação a respeito do Léo Duarte. Quando que o Léo Duarte vai ficar à disposição do Clube Atlético Mineiro? Eis que na manhã de ontem o Galo solta o seguinte comunicado. DM informa o atleta zagueiro Léo Duarte, após sentir dor na região posterior da coxa direita durante um treinamento na cidade do Galo, o Léo Duarte teve constatada e confirmada uma lesão muscular. O atleta está em tratamento na fisioterapia. Pois bem, como falamos aqui anteriormente, é desfalque já confirmado contra o Bahia e a informação que eu peguei, que eu busquei, que eu apurei, é que não foi uma lesão considerada leve, tá? Não foi uma lesão leve. O que seria uma lesão leve na coxa, Tanaka? Um edema. Um edema, se for um jogo muito importante, de mata-mata, jogo assim de vida ou morte, com 7 a 8 dias, o departamento médico consegue colocar o atleta, nem que não esteja 100%, mas consegue colocar o atleta em campo. Não foi um edema, tá? Foi uma lesão considerada moderada, tá? E o Léo Duarte vai ficar pelo menos, no mínimo, prestem atenção, no mínimo 3 semanas afastado. Ou seja, nós estamos aqui em 16 de julho, vocês podem colocar aí que em julho o Léo Duarte já está fora. Então todo jogo que o Galo realizar em julho e realizar bem no início de agosto, o Léo Duarte está fora. Então a informação é, Léo Duarte está fora por no mínimo 3 semanas. Beleza? Aí, não dá pra gente precisar, certo? Vai ficar 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Isso é impossível, tá? Do jeito que a medicina do esporte está avançada, modernizada, tecnologia ali, aparelhos de última geração, a estrutura absurda que o Galo tem no CT, e agora é melhor ainda com a academia nova, aparelhos tudo de última e nova geração aí e tal, não dá pra gente cravar o período, porque depende muito também da forma que o organismo, a reação do atleta. Isso é individual, isso é de cada um, né? Tem atletas com a mesma lesão que volta antes ou depois. Isso depende muito, obviamente, do atleta, do tanto o atleta se dedica naquela recuperação e também do organismo do atleta, tá? Então isso é impossível da gente cravar aqui. O que eu posso dizer, que me falaram, pode falar que é no mínimo 3 semanas afastado. Porque aí tem o período, né? Fisioterapia, academia, transição, e aí sim, posteriormente, o atleta é liberado. Então vocês podem colocar aí Léo Duarte 3 semanas no mínimo afastado, já perde todo o mês de agosto, de julho, me embolei todo. Perde todo o mês de julho e deve voltar aí meados aí, meio de agosto, por aí, tá? Então pelo menos aí 3 semanas afastado o Léo Duarte. Uma pena, né, gente? O nosso único reforço na temporada, o único, já machucou. Sinais. Isso pra mim nada mais é do que sinais estão sendo dados, né? Cabe ao clube pegar ou não. Fala, massa! Passando aqui rapidinho, mais um vídeo fechado aqui do dia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Peço o seu like antes de sair do vídeo, não esquece, tá? E também deixa a sua opinião, é muito importante, tá bom, gente? Muito obrigado aí
Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo ao canal Eterno Galo News, onde todos os dias tem notícia para vocês aqui do Galo. Então você que é atleticano ou atleticana, tá no lugar certo, tá? Se o YouTube ou algum amigo indicou esse canal para você, é porque você torce pro Galo, então seja muito bem-vindo, tá bom? Fica o meu convite para vocês estar se inscrevendo no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim você não perde nada que sai aqui do Galo. E também peço a vocês o like, tá bom? O like é muito importante pra gente, ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal, vocês vão gostar, tá? Que só trazemos notícia do Atlético Mineiro. E é todos os dias, de segunda a segunda, tem notícia aqui do Galo para vocês. Então fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. E peço a vocês também, quem tiver um tempinho para estar compartilhando esse vídeo com os amigos, vai ajudar demais o nosso trabalho, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a sua opinião, tá? É muito importante a sua opinião, tá? A participação de vocês é muito importante para o nosso trabalho. O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos e ele alcança mais torcedores do Galo, trazendo para este canal e aumentando os inscritos. E a gente sempre está aí em crescimento. Muito obrigado a todos pela preferência. Espero que vocês permaneçam aí com a gente com a sua inscrição. Só antes de sair, quero lembrá-los, verifique a sua inscrição e se o sininho de notificação está ativado, tá bom? Porque assim você não perde nada que sai aqui do Galão da Massa. Muito prazer a todos que estão chegando agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, massa!